Bem-vindos ao canal Materialist. Os materiais estão intimamente ligados à existência e evolução da espécie humana. Desde o início da civilização, os materiais e a energia são usados com o objetivo de melhorar o nível da vida do ser humano. Hoje, vamos conversar um pouco sobre os materiais metálicos. Antes de tudo, devemos nos perguntar o que de fato são materiais metálicos. Os materiais metálicos são substâncias inorgânicas compostas por um ou mais elementos metálicos e que também podem conter elementos não metálicos. Vamos agora conhecer alguns exemplos de materiais metálicos: o aço, o cobre, o alumínio, o níquel e o titânio são alguns exemplos do que podem ser materiais metálicos. Por sua vez, elementos não metálicos como carbono, nitrogênio e oxigênio podem estar contidos em materiais metálicos. Não só seu corpo precisa de metais como zinco e cobre para funcionar corretamente, mas sem metais, seus computadores não existiriam. Imagina não ser capaz de verificar o e-mail ou assistir vídeos do YouTube. Seria um mundo completamente diferente. A própria Terra tem muitos elementos, com sobre 80% deles sendo metais. Infinitamente reciclável, metais são utilizados em todos os tipos de objetos e produtos, de cosméticos para baterias. O alumínio ajudando a tornar a aviação comercial diária possível. Utensílios de aço inoxidável não estariam por aí se não fosse pelo níquel e cromo. Energia elétrica é capaz de viajar longas distâncias graças aos cabos de cobre. Até mesmo novas tecnologias envolvendo células solares usam metais, como o silício e cádmio. Os metais estão aparentemente em todos os lugares. Os metais têm uma estrutura cristalina na qual os átomos estão arranjados de maneira ordenada. Eles, em geral, são bons condutores térmicos e elétricos. Quase todos os metais são mecanicamente resistentes, dúcteis e muitos mantêm esta resistência mesmo em altas temperaturas. Você deve ter percebido que eu mencionei uma palavra anteriormente que pode não ser tão comum para muitos: a palavra dúctil. Vamos aprender agora o que seria um material dúctil. A ductibilidade pode ser definida como a capacidade que o material possui de se deformar sem se romper, sob tensões de tração sendo geralmente transformados em fios. O cobre, o alumínio e o aço são ótimos exemplos de materiais dúcteis. O alumínio é um dos materiais mais largamente usados na construção aeronáutica. Tornou-se vital na indústria aeronáutica por causa da sua alta resistência em relação ao peso, bem como sua facilidade de manuseio. A característica que sobressai no alumínio é a sua leveza. O alumínio se funde a uma temperatura relativamente baixa, 650 graus Celsius. É um metal não magnetizável e um excelente condutor térmico e elétrico. Milhões de veículos são produzidos anualmente em todo o mundo, e com isso novas tecnologias surgem, visando alcançar resultados mais eficientes de produção e mais comodidades para o consumidor final, que se mantém exigente. No começo da história automobilística, tudo era dominado pelo aço, e os modelos eram padronizados até mesmo pela cor. Como disse uma vez Henry Ford: o cliente pode ter o carro da cor que quiser, contanto que seja preto. Não demorou muito para que essa frase perdesse o sentido e o consumidor ditasse as regras do mercado. Nas últimas décadas, a procura tem sido por fatores como a economia de combustível, que levou à produção de carros mais leves, com carroceria de alumínio, e essa demanda se tornou um novo padrão. No mesmo ritmo, o consumidor tem procurado cada vez mais por tecnologia e mecanismos eletrônicos como injeção eletrônica, vidros elétricos no lugar da manivela, ar-condicionado, câmera de ré e painéis inteligentes, impulsionando a demanda por placas eletrônicas e cabos de cobre.
podemos dizer que atualmente a indústria automotiva possui uma demanda elevada por ligas de alumínio e ligas de aço, bem como uma necessidade crescente de peças que utilizam as ligas de cobre, agitando bastante o mercado deste material. A mineração e o descarte dos materiais metálicos causam vários danos aos recursos naturais do planeta. Além disso, apresentam riscos para a população que vive ao lado de mineradoras, de modo que se torna essencial realizar a reciclagem de metais. A grande vantagem do reaproveitamento de metais é que eles são 100% recicláveis, e esse processo pode ser feito inúmeras vezes sem que o material perca a maioria de suas propriedades. Ou seja, não há um limite para a reutilização do metal. E essa atitude ainda pode ser muito proveitosa para a sua indústria, além de proteger o meio ambiente. Por fim, percebemos que os materiais metálicos são fundamentais para a vida como conhecemos. Sem eles, nossa vida seria completamente diferente. Vimos que os metais são aplicados em diversos setores da indústria, como também alguns exemplos de produtos feitos com materiais metálicos. Gostou? Inscreva-se no canal e ative o sino das notificações.